Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro A Lei de Deus, do nosso amigo Pedro Baldi. O nosso capítulo 10 é Aparências e Realidades. Novo modo de conceber e encarar a vida, a alegria de quem compreendeu, não julgar para não ser julgado. Nessa abertura nossa, a gente não pode esquecer, eu já venho até falando ao longo dos estudos, né? Hoje, se Francisco de Assis fosse vivo, ele faria 796 anos, né? Então, nós estamos aí a 796 anos do encarno de Francisco. Daqui a 4 anos aí, né? A humanidade vai estar comemorando os 800 anos de Francisco. E a gente, quando estuda Pedro Baldi, a gente tem que ter um carinho muito grande por Francisco, porque Francisco é um dos orientadores de Pedro Baldi mediunicamente, né, espiritualmente. Francisco encontrou Pedro Baldi encontrou Francisco, eles estavam juntos lá, um como João Evangelista, outro como Simão Pedro. Francisco encarnado, ele estava ali como Frei Leão, e hoje, Pedro Baldi encarnando, né, encarnado, Francisco orientou ele espiritualmente. Então, é essa alma que a gente reverencia hoje, essa alma que a gente pede para nos abençoar no nosso estudo, e essa alma que a gente aproveita, né, de agradecer a Francisco por ele ter vindo à Terra. Foram 800 discípulos, foram 200 discípulos junto com Francisco encarnados. Então, Antônio de Pádua foi um deles, Pedro Baldi foi um deles. Então, esses homens desceram com Francisco com a missão, né? A missão de Francisco, tentar retomar os primórdios do cristianismo, né? Uma renovação desse cristianismo primitivo, vamos dizer assim. Talvez conduzir a igreja para outro local, né? Nós não vamos dizer que Francisco conseguiu, mas ele fez a parte dele. Quando um ser chega à Terra, ele nunca é ouvido em sua época, né? Talvez hoje, 800 anos depois, a igreja começa a refletir, o ser humano começa a refletir do papel de Francisco na humanidade, o que ele representa para todos nós. Então, o Francisco hoje, ele não só, talvez não venha pelo ventre de nenhuma mulher, né? Mas o Francisco renasce a cada vez que uma pessoa faz um ato de bondade, a partir de uma vivência, ou a partir de um contato, a partir da vida, e esse exemplo que Francisco traz para todos nós. Então, fica aqui o nosso agradecimento nessa abertura, como uma prece, como uma oração, um agradecimento a esse ser, né? A essa energia que Francisco representa. Por isso que no mundo espiritual ele é conhecido como Radioso Francis. A cabala sétima perfeita, e o Francis tem todo um acróstico, né? Todo assim, uma significação, um significado forte no mundo espiritual desse ser conhecido como Francis. E aí, se formando esse acróstico, o F da fraternidade, né? Então, que o Francisco nos impulsione, nossa alma, a sermos mais fraternos nesse mundo que nos aponta para uma direção, mas a gente faz questão de ir para outra. O R do renascimento, que a gente chega à conclusão que a gente precisa renascer para as coisas de Deus. A gente precisa morrer para o mundo de César e renascer para o mundo de Deus. O A de amorizar os sentidos. A gente precisa ver, ouvir e falar com misericórdia. Essa é a amorização dos nossos sentidos. O N do Francis é natureza, o domínio da nossa natureza interna. De que adianta o homem conquistar a natureza externa se ele não conseguiu conquistar-se? Se ele não conseguiu conquistar a ele mesmo? Se ele não conseguiu conhecer a sua natureza íntima? O C do Francis é da compreensão. Compreensão das fraquezas alheias.
A gente vai falar sobre nisso hoje, a gente está no nível de conduta, no nível do julgamento, depois a gente entra no nível da compreensão. Compreender, não tem nada errado, está tudo certo, o nosso próximo está fazendo aquilo que ele acha que é o correto, e cabe a mim compreender que cada um está no seu momento, compreender que toda verdade é relativa ao nível de conhecimento, de evolução de cada um. O I da irmanação. Somos todos irmãos. Não há diferença entre nós. Como diz Ramatiz, do átomo ao arcanjo, a única diferença é a forma. Na substância, somos todos iguais. Como se fosse um grande cordão. Essa linha que passa nesse grande cordão é a criação, é Deus. Então, estamos todos envolvidos nessa mesma energia, nessa mesma fonte, e Pedro Baldi vai falar isso no nosso estudo de hoje, né? O que afeta uma pérola nesse cordão, afeta o cordão todo. Esse sentido de unidade, de irmandade, que Francisco não só nos ofereceu, mas que mostrou que é possível no dia a dia viver isso. E o S da santificação na carne. Francisco foi um dos poucos que se tornaram santos na carne. Muitos santos que estão aí, é questão de conveniência da igreja e tal, né? Esse homem doou muitas terras, é um homem santo, doou tudo que ele tinha para a igreja, é um homem santo. Mas Francisco não foi assim, né? Francisco deu o que ele era, não o que ele tinha, que ele não tinha nada, abriu mão de tudo. Assim também Pedro Baldi. Então, na verdade, essa santificação na carne, o Francisco conseguiu. Ou seja, o Francisco equilibrou a asa do coração e a asa da razão. O intelecto e o coração caminharam juntos, se fundiram numa coisa só, num grande equilíbrio. Eu entendi Deus, entendi o meu coração, entendi a minha vida, entendi esse universo e bato asas. E aí, no estado angelical, chega Francisco, na letra S do Francis, que é a santificação na carne. Então, fica esse modelo, fica esse exemplo para todos nós. E que, se Francisco ainda não renasceu, que possa renascer um pedaço desse Francisco nos nossos corações. Que ele nos abençoe no dia de hoje e que o Senhor da vida, o Senhor de todos os mundos, também possa abençoar o nosso amigo Francisco. Às vezes as pessoas ficam assim, mas você faz a prece, você pede a espiritualidade para abençoar Francisco. Mas é isso mesmo, né? Estamos todos em evolução, né? Então, que o Senhor da vida também abençoe Francisco nesse momento da evolução dele, que não é da mesma forma que nossa, né? Mas cada um tem a sua forma onde está de evoluir. Perfeito, só Deus. Então, vamos lá, Gabriela. Vamos continuar aí. Já fizemos aí a nossa agradecimento a Francisco. Vamos começar a ler o nosso texto, né? Que é esse capítulo 10 aí, Aparências e Realidades. Sejam todos bem-vindos aí, quem está chegando aí, depois da abertura, né? Sejam todos bem-vindos. Então, deixa eu só configurar aqui. Isso. Então, boa noite a todos. Oi, Tânia, boa noite. Então, aparências e realidades, novo modo de conceber e encarar a vida. A alegria de quem compreendeu, não julgar para não ser julgado. Minha maior satisfação foi a de ter descoberto que o mundo é regido pela sabedoria, bondade e justiça de Deus, conclusão a que chegamos no capítulo anterior. Mas se tudo é regido por Deus, o universo é uma máquina perfeita e o nosso mundo não é só o que pode parecer, isto é, o reino da desordem e do mal. Há uma realidade diferente para além das aparências. Minha grande satisfação foi o de ter descoberto essa outra realidade. Olhando em profundidade, cheguei a ver que o pior está na superfície e que debaixo dessa se encontra um outro mundo regido por uma outra lei feita de sabedoria, justiça e bondade. Essa lei é a lei de Deus, que da profundidade tudo dirige. Este é o terreno de pedra resistente, onde se pode construir sem perigo de enganos.
Essa é a fonte que pode saciar quem tem sede de justiça, de bondade e de verdade. Então, a vida não é um caos de lutas desordenadas, onde há lugar só para os mais fortes, que costumam vencer de qualquer modo, mas é um lógico e justo trabalho de experiências. É um caminho dirigido para a nossa felicidade. Realmente, não vivemos ao acaso, abandonados a nós mesmos, perdidos nesse imenso universo desconhecido, mas temos um Pai nos céus, o qual, se com a sua justiça golpeia os maus, fazendo-o para o bem deles, também recompensa os bons que merecem. Podemos contar com Ele e nele confiar. Ele mantém sempre sua palavra que está escrita na sua lei e concede-nos o que tivermos merecido. Ele vela por todos nós. Temos, pois, alguém que defende nossa vida e que está pronto a ajudar a todos, bons e maus, para levá-los ao bem e à felicidade. Somos elementos constitutivos e cidadãos do universo orgânico, em cujo seio a lei coordena a nossa vida em relação a todos os outros elementos, todos irmanados em função do mesmo princípio central diretor, orientados e impulsionados para a mesma finalidade, que é a salvação universal. Vemos assim... Peraí, Gabriela, esse capítulo é grande, né? Esse parágrafo é grande. Então, vamos lá. Tem uma... só um minutinho. Meu amor, está dando... Eu estou ouvindo você. Está dando retorno aqui para mim. Fratane, fala com a Vânia, não sei se ela está me ouvindo, para ver se ela coloca o volume dela totalmente baixo, totalmente no mínimo, ou então o fone, ver se o fone está bem conectado. Essas duas opções. Tenta assistir no seu celular. Vamos lá. Aqui, quando ele fala aqui, ó, logo no comecinho, né? Isso não só o que pode parecer, isto é, o reino da desordem e do mal, né? Mas se tudo é regido por Deus, o universo é uma máquina perfeita, e o nosso mundo não é só o que pode parecer, isto é, o reino da desordem e do mal. Há uma realidade diferente para além das aparências. Eu lembro aqui que Santo Agostinho dizia que quando a pessoa falava assim, Agostinho, isso aqui está errado. Aí Agostinho dizia assim, mas você é um ateu. Aí a pessoa, não sou ateu não, Agostinho, eu venho à missa, eu comungo sempre. Aí Agostinho fala assim, não, você é um ateu, porque você não acredita que existe uma ordem, né? Ou seja, quando Pedro Baldi fala aqui, né, parece que é um reino de desordem, né? Mas não é isso, né? Existe uma ordem. Então, Agostinho dizia que a pessoa que fala que tem alguma coisa errada é um ateu. Olha o que ele chamava de ateu. Ateu é aquele que diz que tem uma coisa errada, não é? E não tem nada errado, está tudo certo. O que está errado? Não é? O erro é o acerto. Então, a gente tem que ver essa questão, essa visão de Agostinho do ateu é bem interessante, né? Não é questão de acreditar, de crença, mas é a questão de você ver a ordem ou desordem. Não é? Quem era ateu era quem vê com desordem. E ele fala também, muito importante aqui, que esse terreno da lei de Deus é uma pedra resistente onde se pode construir sem perigo de enganos. Né? Exatamente isso. Então, às vezes, a lei de Deus, a gente construir a nossa vida em cima dessa lei, ela é trabalhoso, é muito trabalhoso, porque toda pedra é muito dura, toda pedra é muito resistente, não é? Essa é a grande questão, é um terreno de pedra, como ele fala, mas compensa, não é? Pode demorar mais, mas é uma construção definitiva. Essa é a grande questão. Então, fazer qualquer coisa sem levar em conta a lei de Deus, construir a nossa vida. Quando eu falei desse nome Francis na abertura, né? O Francis, o renascimento que a gente fala, né? Quer dizer, então, quando a gente realmente vai construir essa casa, que a gente construa baseado na lei de Deus. E a gente observa que, quando a nossa casa desaba, né, a gente vê que a gente burlou essa lei.
a gente não cumpriu essa lei, a gente não fez baseado nessa lei, a gente buscou, de alguma forma, se beneficiar, não é? E a lei de Deus, a gente não pode ter nenhum tipo de benefício, de privilégios. Se isso existir na Terra, foi equívoco nosso, e a lei de Deus vai ter que ser compensada depois. Então, de alguma forma, ele fala desse terreno de pedra resistente, que a gente pode construir a nossa vida baseado na lei, porque sem perigo nenhum de enganos. A gente não vai estar se enganando. Por que a gente não vai estar se enganando? Porque mais na frente, Pedro Baldi fala assim, logo depois que ele fala, esse é terreno de pedra resistente, onde se pode construir sem perigo de engano. O terreno é a lei de Deus. Essa é a fonte que pode saciar quem tem sede de justiça, de bondade e de verdade. E a gente vê os bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nesse raciocínio de Pedro Baldi, a gente pode dizer isso aqui, ó, né? Quem tem sede de justiça, de bondade e de verdade, será saciado pela lei de Deus. Então, a gente observa claramente aqui, né, que construir essa casa baseado na lei de Deus, nesse terreno da lei de Deus, a gente não tem perigo de enganos e nós vamos ser saciados. A nossa sede de justiça, de bondade, de verdade, a gente vai ser saciado. É isso que é muito interessante a gente ver, né? Viver a lei de Deus é a gente a todo momento ver a justiça, a gente vê a bondade, a gente vê a verdade. Mesmo que por trás daquilo tudo, a gente não veja, a gente não esteja vendo a bondade da lei, a justiça da lei, mas ali existe verdade e existe justiça. Porque quando não fomos beneficiados, olha aqui que essa observação interessante também, quando nós não fomos beneficiados, a gente entende que a vontade foi feita. Sempre a lei de Deus decide. Esse é um ponto muito importante. Construir a nossa vida baseada na lei de Deus, nesse terreno da lei de Deus, não significa ter privilégios. Não significa sempre aos olhos do mundo vamos levar vantagem. Sempre vamos ser os vencedores, né? Porque para a gente ser vencedor, alguém foi vencido. E a gente não pode estar feliz por causa disso. Se a gente ganhou, é porque alguém perdeu. A gente não pode ser feliz por causa disso. A gente não pode se sentir superior porque ganhamos de alguém. E aí nós vamos ver mais na frente aí, quando ele fala da unidade. Somos todos um. Eu não posso me sentir feliz quando alguém saiu perdendo e eu, no meu sentimento, ganhei. Isso não é unidade. Isso é o isolamento completo que o ser humano vive, e não nesse contexto todo de unidade. Mais na frente, a gente tem outra colocação aqui, aí, na minha interpretação, né? A gente observa assim, como é que essa humanidade está órfã de Deus, órfã do Pai, né? Então, a gente tem que recuperar isso. A gente tem que recuperar esse sentimento de rejeição, ou esse sentimento de abandono, né? E realmente construir essa casa baseada na lei. Porque quem conhece a lei não vai perguntar, né? Cadê Deus? Diante disso aqui, cadê Deus? Cadê a lei que não está vendo? É o que a gente sempre tem falado nos outros capítulos, né? Mas cadê a justiça? Não, a justiça está aí na sua frente. Só que você está dizendo que está errado. Você está dizendo que isso não é justo, que não podia ser assim, tinha que ser do outro jeito, né? Então, a gente também ganha muitas responsabilidades quando a gente começa a construir a nossa casa nesse terreno da lei de Deus. Tem muitas pedras, não tem dúvida que tem, não é? Mas compensa, mas vale a pena, porque esse mundo não é saciado. Jesus, no poço de Jacó, pediu água samaritana.
Essa samaritana, você não sabe que você não pode falar com a gente? Vocês não podem falar conosco? E aí Jesus fala assim, se você soubesse quem te pede água, você ia me pedir para dar da minha água para você beber. E aí ela diz, mas você não tem nenhuma caçamba, né? Você não tem nada para pegar água, o poço de Jacó tinha 40 metros. Você não tem nem água, não tem nem como pegar essa água nesse poço, como é que você está me oferecendo água de beber? Né? Aí Jesus disse para ela, mas se você beber da água que eu posso te oferecer, você jamais terá sede. E além de não ter sede, você vai transbordar dessa água por todos os seus poros. Né? Então Jesus mostra para ela o quê? Se você beber dessa água da vida, se você beber da água da lei de Deus, você nunca vai ter sede. Por quê? Porque a lei de Deus vai sempre te saciar. Ela vai sempre te consolar. Ela vai sempre te apontar. Porque como está aqui, ó, né? Ela é feita de justiça, ela é feita de bondade, ela é feita de verdade. E a samaritana ficou, então me dê dessa água, Jesus. Né? Eu preciso beber dessa água. E aí, como todos nós, né? A gente sente sede, mas a gente sente sede de justiça porque a gente quer a justiça, muitas vezes, da terra. E a justiça que a terra nos dá nos mantém sempre com sede. Essa é a grande verdade. A gente sempre está com sede, não é? Porque a gente não se sente saciados. Por que a nossa alma não se sente saciada? Porque a gente sabe que essa justiça não é a justiça de Deus. Não é a justiça da lei de Deus. É a justiça que o homem quer que a gente acredite que isso é justiça. Que isso é vida. Que isso é qualidade de vida. A gente observa claramente, né? Agora é Rock in Rio. Daqui a pouco, agora é Dia das Crianças. Agora é Natal. Agora é Carnaval. Agora vocês comem chocolate. Ou seja, gente, até quando? Até quando vão dizer para a gente o que nós temos que fazer da nossa vida? Até quando vão dizer para a gente que é hora de dar presente, é hora de comer chocolate, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo? Não é não? Então, quer dizer, o mundo de César, a todo momento, nos aponta a direção, mas essa direção que ela nos aponta não é a mesma direção que a lei de Deus está nos apontando. Não é verdade? Então, a lei de Deus nos convida a ser Natal o ano todo. Mas a lei do homem diz assim, não, espera o fim do ano, que vai ter bastante presente, as lojas, aí você vai lá e comemora o Natal dando presente para os outros. No resto do ano, você vai para o carnaval, vai para isso, vai para aquilo, está tudo certo. E você vai ser feliz. Né? Mas chega uma hora que a gente fala e diz assim, não. Isso não é ser feliz. Não. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero uma outra coisa para a minha vida. Não é você que vai me dizer, mundo de César, o que eu tenho que fazer. Não é você, mundo de César, que vai dizer qual é a minha música. Não é? Não vai ser você. Eu é que vou escolher a minha música. Eu é que vou escolher a minha roupa. Eu é que vou escolher como eu vou conduzir a minha vida na Terra. Não é o mundo de César. Não é? Então, quer dizer, é o mundo paralelo que nós temos que criar. E é o mundo de Deus. É o mundo da lei de Deus. E a lei do homem. Né? Mas vamos seguir, Gabriela. Vemos assim que, em realidade, a injustiça é fenômeno transitório e de superfície. Quem verdadeiramente manda é Deus, isto é, o bem, e as próprias forças do mal acabam trabalhando apenas em função do bem. E se é Deus quem manda, quem na realidade reina e tem de vencer, não o faz pela força, mas sim pela justiça. Não há força que possa impor-se violando essa lei. Mais cedo ou mais tarde, cada um acaba recebendo o que merece. A revolta contra a ordem, permitida por Deus, não consegue, como o homem quereria, subverter essa ordem para sua vantagem, mas só o arrasta para seu dano.
Como quem faz o bem tem de receber sua recompensa, assim quem faz o mal tem de pagar com seu sofrimento. Isso. Vamos Ah, lá. tá, desculpa. Vamos mais um pouquinho. Lembrando aí que a gente pode conversar, né? Pode fazer pergunta, pode colocar a sua visão do que você leu no livro, tá? Vocês ficam à vontade quanto a isso aí. Sempre no início a gente pode esquecer de falar, mas fica aí. E lembrando que esse grupo começou depois das aulas do curso Metafísica da Saúde, e a Vera me conversou comigo que tinha uns alunos interessados, né, em a gente estudar esse livro, até porque eu sempre levava esses livros para vender no curso. Então, aí começou a surgir esse interesse. Então, na verdade, volta e meia eu falo de metafísica, volta e meia a gente fala de algumas coisas, porque, na verdade, começou com um grupo de alunos estudando, amantes desse assunto que é a metafísica da saúde, por que a gente ficaria doente, né? Então, a gente observa aqui nesse capítulo uma frase que ele falou aqui: as próprias forças do mal acabam trabalhando apenas em função do bem. Isso é uma coisa que a gente muito comentou no curso, né? Pedro Baldi fala que o mal sempre está a serviço do bem. Se o mal soubesse que ele está a serviço do bem, ele não seria mal. Essa é a grande realidade, né? Agora, a gente precisa conseguir ver o bem por trás desse mal, entre aspas. A gente tem que conseguir ver a justiça por trás da injustiça. Porque injustiça não existe. Aonde se tem injustiça, está, na verdade, se fazendo a justiça. Esse é um ponto muito importante, né? E aí, o que acontece? Quando a gente consegue ver o mal por trás esse bem por trás do mal, a gente vai acreditar, entender que a lei de Deus é a lei do amor. Como pode a lei do amor fazer o mal? Como pode a lei do amor ser injusta? Não é? Então tem um equívoco aí. Tem que mudar essa lei de Deus, então, o nome dela. Não pode ser lei do amor. E aí eu esclareci essa questão do curso, que a gente parte desse curso de metafísica, porque nesse curso de metafísica eu falo para o aluno assim: a gente tem que começar a ver a bondade, está aí atrás, ó, que a gente acabou de falar, né? A gente tem essa sede de justiça, de bondade, de verdade. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma pessoa muito querida, seja família ou amiga, que está com uma doença que a Terra considera muito séria, seja a doença que for, mas é uma doença muito séria, será que a gente consegue ver a bondade, a justiça da lei de Deus por trás disso? Será que quando alguém de nossa família passou pelo abuso sexual, o abuso da vida, a gente consegue ver o amor de Deus por trás disso? A bondade da justiça atrás disso? Será que quando alguém tem uma atitude, né, e esse pai rejeita esse filho, essa mãe rejeita esse filho, será que por trás dessa rejeição a gente consegue ver a justiça, a bondade, o amor da lei? Né? A gente escuta que tem pessoas que hoje estão submetidas a um trabalho escravo, mas quem é que permitiu que eles trabalhassem de forma escrava? Não foi a lei de Deus? E a lei de Deus não fez eles trabalhar de forma escrava em plenos 2022 para a evolução deles, para o bem deles, por amor a eles, a lei fez isso. Enquanto a gente não conseguir ver o amor da lei de Deus, que é a lei do amor, por trás dessas coisas que o mundo nos diz que é injustiça, a gente ainda não entendeu a lei. A gente não compreendeu essa lei. A gente ainda está naquela lei que pune, que castiga, que privilegia. Essa é a lei do homem. Essa não é a lei de Deus. A lei de Deus nunca vai se preocupar com a nossa existência. Ela está de olho na nossa essência, que é eterna. Ela investe em quem nós somos, em quem nós somos na realidade, e não o que nós somos na aparência hoje. Ela não está nem preocupada com isso. A lei de Deus está preocupada com a nossa evolução, com a evolução do nosso ser,
verdadeiramente com a nossa alma. Então, Pedro Baldi nos convida, né, a olhar o mundo com o olho do Espírito, olhar o mundo com os olhos de uma pessoa evoluída, uma pessoa que desenvolveu essa capacidade de ver o mundo com outro olhar, a partir da lei de causa e efeito. Né? Então, se tudo isso que eu falei hoje aqui é uma causa, então nós estamos observando que a gente não conhece os efeitos. E aí a gente cai naquela mesma história dos outros capítulos, a imparcialidade. Não podemos ser parciais, não podemos tomar partido. Temos sempre que olhar as vidas precedentes, senão a gente vai dizer o que está aqui, né? Que vai existir a revolta, vai existir isso, vai existir aquilo, porque falta compreensão. E sem compreensão, não existe libertação. Quanto mais eu resistir, mais a lei insiste para que a gente possa evoluir e aprender, né? Quanto mais eu não gosto de matemática, mais eu vou estudar, até eu me convencer como que é importante aquilo na minha vida, entender aquele significado na minha vida, né? Então, vamos continuar, Gabriel. Esclarecer tudo isso, como estamos fazendo, se representa um aviso para os maus. Não há dúvida que constitui um grande consolo para os bons. Desloca-se assim completamente o conceito da vida. O mais forte é Deus e quem está junto dele, porque vive conforme sua lei. O verdadeiro poder não está nas mãos dos prepotentes e astutos, como parece ao mundo. Coisa incrível para quem não sabe ver além das exterioridades. O poder está nas mãos dos honestos, que pelo fato de obedecerem a Deus, com ele colaboram e são por ele protegidos. Podemos, assim, ter confiança na vida, porque ela está sempre bem dirigida por quem tudo sabe, mesmo quando ela se encontra repleta de ignorância. Está bem comandada pela divina bondade, mesmo quando somos maus. Está sempre dirigida para o nosso bem e felicidade, mesmo quando vivemos na dor. É isso que eu coloquei ainda há pouco, né? É ver o amor da lei por trás de tudo. É isso que Pedro Lau está dizendo aqui. A gente precisa ter esse exercício. O amor da lei por trás de tudo. Por mais que seja dolorido, por mais que seja difícil, por mais que a questão é com a criança, por mais que a questão é com a pessoa que não tem condições nenhuma, aparentemente, de defesa, né? Mas existe o amor de Deus por trás daquilo tudo. Existe o amor da lei por trás daquilo tudo. Ou seja, conseguir ver o bem por trás do que a gente chama que é o mal. Conseguir ver a justiça por trás daquilo que a gente fala que é injustiça, né? Vamos seguir. Está bem claro aí, né? Quanta luz e alegria de otimismo pode espalhar ao redor de si quem compreendeu tudo isso. E quem se sente alegre não pode renunciar à satisfação de comunicar aos outros essa sua alegria. Por isso, nunca nos cansaríamos de explicar estes conceitos, de demonstrar e confirmar estas verdades, para que os outros também tomem parte nessa festa. Alegria nenhuma é completa se não é compartilhada com os outros. Vamos assim, sem querer, explicando sempre mais o conteúdo da nossa obra e seu objetivo. Nossa luta é só para vencer o mal que inunda o mundo, com as armas da inteligência, da sinceridade e da bondade. É para oferecer de graça o produto que parece faltar-lhe mais, isto é, um meio de orientação para aprender a viver com mais inteligência e menos sofrimento. É o que Jesus fala, né? Compreender a verdade e essa vos libertará. Né? É aprender a viver com mais inteligência e menos sofrimento. Né? Porque o Chico Xavier dizia, né? A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Não é? A gente vê o sofrimento. É uma coisa que a gente tem que realmente ainda compreender muito ainda, né? A dor, júbilo. Essa dor é difícil entender. A dor, júbilo, é uma dor do dever cumprido. Não é uma dor, sofrimento. A gente comentou isso aqui nos outros estudos.
né? É uma dor diferente. É uma dor de Jesus na cruz, é uma dor de Simão na hora da sua crucificação de cabeça para baixo, é uma dor de Joana d'Arc na fogueira, de João Rus na fogueira. É uma dor diferente, né? É uma dor, evolução. É uma dor que quando você poda uma planta, você vai podar lá no meio do ano a parreira, né? Ou a uva, e aí você poda uma planta, ela chora, né? Mas é uma poda crescimento, é uma poda evolução, porque dali vai sair um novo galho, né? E ali aquele galho vai se ramificar e vai produzir mais uvas. Então, quer dizer, não é um sofrimento, a planta entende que não é um sofrimento, né? Entende que é uma poda evolução, é uma dor júbilo, é uma dor crescimento, é uma dor que dali vai nascer um ramo para alimentar mais pessoas. É um pouco diferente essa dor, né? A gente não compreende ainda muito isso. Como eu digo sempre, aquele animal está ali para desencarnar e estão mandando fazer eutanásia. Aquela dor não é sofrimento, aquela dor é uma dor júbilo. O sofrimento é nosso, que não compreende, né? Se a gente compreendesse, a gente não ia fazer eutanásia. A gente faz eutanásia porque a gente não compreende. Agora, se eu compreender, eu não sofro. E se eu não sofro, não é? Eu não vou mandar fazer eutanásia, porque eu vou compreender que o animal não sofre. Mas eu estou vendo o sofrimento dele porque eu estou sofrendo. Então, se eu compreender o júbilo daquele animal, eu não sofro. Não é? Eu não sofro. Eu entendo, eu compreendo. E aí, aqui é que fala o capítulo, né? Está sempre dirigida para o nosso bem e felicidade, mesmo quando vivemos na dor. Então, essa dor, júbilo, ela é diferente. A gente vive nessa dor, mas a gente sabe que é para o nosso bem e para a nossa felicidade. E para o bem do animal, para a evolução do animal. Ele tem que passar por isso. Não é? É o fechamento da vida dele. Ele está levando uma doença de alguém incurável, às vezes, de nossa casa, de uma coisa muito difícil de se curar dentro de casa, uma doença muito séria, que nem eu sei que eu tenho aquilo, né? Mas a gente tem que entender isso. E aí se liberta dessa ignorância e passa a ver aquilo como uma dor júbilo, e não como uma dor sofrimento. Né? Então, até o animal nos ensina isso. Até o animal está ali para nos ensinar exatamente isso. Né? Mas vamos seguir. Quem conseguiu compreender tudo isso e viver olhando para Deus, concebe tudo de maneira diferente, torna-se outro homem, e como se houvesse descoberto um outro mundo, nele vive uma outra vida, mais satisfeita, ampla e poderosa. Desfaz-se então para ele o jogo das ilusões humanas, em que tantos acreditam com fé inabalável, e atrás delas aparece outra realidade que nos explica a razão pela qual existe e temos de suportar esse jogo. Por outras palavras, vive-se de olhos abertos, compreendendo o motivo por que tudo acontece. Vive-se orientado a respeito da conduta a seguir e das finalidades da vida. Quando, por ter evoluído, cai o véu da ignorância que nos impede de ver essa outra realidade, então se compreende que fazer o mal aos outros, acreditando ser possível levar vantagem, é loucura que não tem o alcance desejado. Ao ferir lucros por esse caminho, pode parecer possível só para quem está ainda mergulhado na ignorância, própria dos níveis inferiores da evolução. O que de fato acontece é que quem espalha veneno, o espalha para todos e para si também. Assim, quem faz o mal acaba fazendo também a si mesmo. Esse capítulo, Pedro Baldi, é brilhante, né? É difícil ter um capítulo e um parágrafo, né? Ele realmente aponta, né? Vive-se de olhos abertos, compreendendo o motivo, porque tudo acontece. É o compreender a verdade, né? A gente, lei de causa e efeito. Isso é muito importante na nossa vida, né? Esses dias mesmo eu tive uma prova comigo que assim, me enrolaram a questão de papéis na minha vida. E aí eu parei e pensei assim, bem, eu sou o número 7 na numerologia. O 7 na numerologia no passado
teve compromisso com os papéis, né? Eu vendi a mesma casa para 5 pessoas diferentes, com 5 escrituras diferentes. Um estelionatário do passado. Nessa vida, as pessoas pegam o meu nome e complicam meu nome na justiça. Aí eu parei, pensei, fiquei a noite ruminando, fiquei de manhã e aí acordei assim. Bem, você entendeu? Se você entendeu, tudo vai resolver. Se você não entendeu, nada se resolve, né? E aí eu fiquei assim com a lei de Deus. E agora? O que fazer? O que fazer com essa pessoa? Como resolver isso? Não é? A pessoa, o meu nome pode se enrolar na justiça. A pessoa não tira o meu nome desse grupo que eu participava. Como faço? Não é? Como agir? Ficar quieto? Amanhã eu posso ser conivente com isso, já que eu sei disso. Então eu tenho que aceitar, compreender, não é? Mas tirar o meu nome dessa bagunça, porque eu tenho que entender nessa vida o que é ética, o que é o correto. Isso não é o correto. Mas eu não posso me revoltar, porque eu estou cumprindo, estou passando por aquilo que eu fiz o outro passar no passado. Aí, na mesma hora, me vem na minha cabeça, liga para essa pessoa, que essa pessoa vai dizer para você o que você vai fazer, e ela vai te ajudar. Pronto, na mesma hora liguei, né? E essa pessoa está me ajudando a resolver esse problema. Então, na verdade, a gente tem que... Esse processo tem que vir dentro de nós. Entendeu por quê? Você sabe por que você está passando por isso? Sei. Então, agora resolve. Não é? Resolve. Não é? Ou seja, você não vai cair no erro de novo. Você não vai deixar seu nome se enrolar de novo. Não é? Então, a lei está te mostrando que estão fazendo você resgatar o seu passado. Estão fazendo você passar por aquilo que você fez o outro passar. Não é? Mas e agora? O que fazer? Não é isso? Bem, agora eu sou a pessoa correta. Eu não acho que isso é o certo. Então, vamos, sem revolta, quanto menos reclamar, melhor, e vamos conduzir isso aqui de uma forma diferente. E tudo se abriu, tudo aconteceu, e as coisas estão tomando rumo. Não é que tem que se tomar. Não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o que vai acontecer é para o meu bem. Sempre para o meu bem, nunca para o meu mal. Mesmo que não seja aquilo que a gente quer que aconteça. Não é? Mas é o que é melhor para mim. Mesmo que a gente não enxergue naquele momento, sempre é melhor para mim. Esse dia uma pessoa falou assim para mim, eu fiquei, né? A gente escuta muitas questões no nosso trabalho social, mas o meu neto vai no banco comigo e ele pega o meu dinheiro e fica com a maioria do dinheiro para ele, e eu não posso falar nada, porque se eu falar, ele me bate. E quem é que vive com a senhora? Eu e meu neto. Gente, eu não posso falar que o neto dela está errado. Não posso falar isso. Eu não posso falar que ela está sendo injustiçada. Não é? Eu não posso falar que ela não merece passar por isso. Quando a gente conhece a lei de Deus, a gente não vai dar sugestão para Deus. Eu não posso dar sugestão para Deus. Eu não posso dizer para Deus que está errado. Essa mulher não merece passar por isso. O filho dela está errado, que tem que ir para a justiça fazer isso. Só mora ela e o filho. Só mora ela e o neto. Né? O neto é daqueles que... Né? Está lá na comunidade, é o chefe do tráfico. Então, quer dizer, nós temos que saber onde a gente vai pisar, como é que vai ser, como é que não vai ser. Né? Mas quem foi aquela avó? O que fez essa avó no passado? Nós vamos ver já aí, nas parágrafos seguintes, Pedro Baldi falando isso, né? Daquele que no passado foi esperto, daquele que no passado agiu com astúcia, dessa vez vai encarnar e vai alguém ser o astuto em cima dele, e assim vai. Até chega uma hora que ele cansa de ser astuto, né?
o malandro cansa de ser malandro e só por malandragem ele vai ser honesto. Quer dizer, então, é aquela coisa da pessoa, da lei da ação e reação, até quando? A gente não sabe quando vai terminar. A pessoa que resolve quando vai terminar essa bagunça, né? Mas a lei fica reagindo a todo momento, sem saber a gente em que estágio está aquela pessoa, em que ponto está aquela pessoa. Né? Então, a gente tem que orientar essa pessoa, tem que conversar com essa pessoa, mas nós temos que orientar, nós temos que conversar, mas sem dentro de nós ter a sensação que ela está sendo injustiçada, não é? Que o neto dela está roubando ela, que o neto dela está isso. Não, aí a gente começa a julgar. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Então, temos que sempre orientar com sabedoria, porque senão parece que Deus errou com ela, parece que tem justiça, né? Não tem justiça. Aí tem bondade. É isso que eu digo, é o nosso exercício, né? É ver a bondade, é ver a justiça, né? É ver a verdade por trás de cada ato de uma pessoa que chega até os nossos ouvidos reclamando. Não é isso? Isso faz parte, é evolução. Não é? Mas vamos seguir. Não há somente um funcionamento físico e dinâmico, mas também um funcionamento moral e espiritual do universo, com as suas leis exatas e fatais, como são as leis do plano físico e dinâmico que a ciência estuda. O universo em que moramos está construído de maneira tal que seria grande erro dizer que um determinado dano não nos interessa por não ser nosso. Não é possível isolar-nos de coisa alguma no universo. Queiramos ou não, estamos irmanados à força no mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de fenômenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais, entrelaçados de si, de maneira que qualquer movimento ecoa e se repercute em todos os sentidos e não pode parar, enquanto não atingir seus últimos efeitos. Não existem compartimentos estanques, divisões absolutamente trancadas, que possam parar uma vibração, uma vez que esta seja posta em movimento. Não é possível construir paredes suficientemente fortes que possam separar seres feitos da mesma vida e sujeitos à mesma lei, paredes capazes de isolar a nossa vantagem da vantagem dos outros, ou nosso dano do dano dos outros. Tudo, enfim, se precipita na mesma atmosfera de onde cai a chuva para todos. Isso. Na verdade, aquilo que a gente falou, o sentido de unidade, né? Jesus falou assim, se fizer mal a um desses pequeninos, a mim também o faz. Não é? Então, quem eram pequeninos para Jesus? Pequeninos, os minerais, os vegetais, os animais, aqueles que não têm a compreensão que nós já temos, né? Então, fazer mal a qualquer um, a mim também faz. Se fizer mal a qualquer um desses seres, a esses pequeninos, a mim também faz. Então, aqueles pequeninos é aqueles que têm menos experiência de Deus do que nós. Esse sentido de unidade para Jesus é claro, é explícito. E essa questão que o movimento ecoa, se repercute em todas as direções, todo sentido, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa da vibração. Né? Porque a gente entra, por exemplo, você passa por um baile funk, né? Um baile assim, numa comunidade, não é pelo funk, pelas pessoas que estão ali, não é pela música, pelas pessoas que estão ali, pelo objetivo dela que elas estão ali, aí você entra num templo budista, não é? Você nota uma diferença, tem uma diferença de energia, não é? Isso a gente não tem dúvida. Quer dizer, a gente respira isso, independente da gente querer ou não querer, essa atmosfera a gente respira. Quem mora no Rio de Janeiro respira uma energia de uma atmosfera. Quem mora em Brasília é um outro. Quem mora em outro lugar é um outro. Quer dizer, isso repercute independente de eu estar naquele baile funk ou não. Independente.
A vibração, ela toma conta de um todo. É uma energia só. Né? Então, você vê que a energia de cada estado é diferente. E isso vai de acordo com a vibração ali. E essa coisa da vibração ecoar, da vibração ir adiante, nós temos muita responsabilidade com isso. Porque nós temos que perceber o que é nosso e o que não é nosso. Não é? Por quê? Porque uma pessoa nem percebe muito uma coisa. Muitas vezes ela vai assistir um filme, ou ela está lidando, às vezes, conversando com pessoas, né? E um assunto, você fala assim, mas, meu Deus, que assunto complicado, que coisa complicada. Mas sem a gente perceber, a gente se vê falando de um jeito que foi daquela energia que a gente trouxe daquele lugar, daquele tipo de conversa, daquele filme, daquele livro, daquela música, daquele ambiente que eu estava, né? A gente fica impregnado com aquilo. E eu sempre conto uma história para os alunos que é interessante, que um rapaz estava trabalhando na repartição dele, e o patrão dele chegou para ele e deu uma bronca nele. Mas olha, mas que bronca! Uma bronca feia. E aí, ele tinha duas formas de fazer ali, né, de reagir. Ele poderia dizer assim, o meu patrão não está bem hoje, eu vou rezar por ele. Olha, veio uma egrégora, veio aquela energia, mas eu não participei dela. Eu não quero aquilo para mim. Aquilo não é meu. Né? Ou seja, eu tenho que respirar isso aqui. Como o Chico dizia o provérbio árabe, a gente não pode proibir que o andorinho voe sobre a minha cabeça. Não tem como a gente proibir, como o Pedro Baldi fala aqui, está tudo junto. E o que eu vou falar, na verdade, vai ter mais a ver com um capítulo para um parágrafo mais adiante do que com esse agora. Mas me vê essa história, é bom falar. E aí, o que esse menino fez? Esse menino guardou dentro dele uma mágoa do patrão. Né? Puxa vida, meu patrão não podia fazer isso comigo. Eu não fiz nada, eu estou aqui quieto. Né? Mas a lei de Deus estava testando ele, né? Mas sabe o que ele fez? Ele foi para casa magoado. Quando ele chegou em casa, ele disse assim, a mulher dele falou assim, meu marido, eu tive que gastar o nosso cartão hoje, eu tive que ter uma despesa extra. O marido deu uma bronca na mulher. O marido falou barbaridades para a mulher. Olha a energia, como é que caminha. Aí a mulher foi, diante daquela energia toda, o filho foi, deixou o prato de comida cair no chão. Ela foi e bateu no filho. O filho foi, deu um pontapé no cachorro. O cachorro foi correndo para a rua, mordeu a mulher. A mulher foi para o hospital. Chegou no hospital, o médico demorou a atender, ela partiu para cima do médico, bateu no médico. E o médico foi para casa. Quando ele chegou em casa, perguntou à mãe dele, ele morava com a mãe, uma senhora idosa, mamãe, a comida está pronta? A mãe dele disse, não, a comida não está pronta. Ele foi, descarregou em cima da mãe. Aí a mãe dele foi e falou assim para ele, meu filho, vá tomar o seu banho, coloque uma roupa nova, a sua mãe está fazendo a comida que você mais gosta, o prato que você mais gosta. Né? Amanhã é um outro dia. Você tem a certeza que tudo vai ser diferente. Aí fez um carinho no rosto dele, né? E aí acabou aquela energia. Ou seja, nós temos que ser o ponto final do mal. O ponto final. Né? Por quê? Porque aquilo ali vai parar de repercutir no todo. Mas alguém nos fala uma coisa, a gente já aconselha de uma forma miserável, dente por dente, olho por olho. Né? Fez, tomou, levou. Né? Enfim, então, na verdade, tem uma hora que alguém tem que dar o ponto final para o mal. Né? Mas você viu o que aquela pessoa falou? Você viu o que aquela pessoa fez? Sim, mas perdoa.
Reza por ela. Ela precisa de você. Ninguém mais do que você para poder ajudar essa pessoa. Não é? Aí acabou o mal. Acaba ali. Assim a gente vai mudando a psicosfera da Terra. Assim a gente vai mudando cada vez mais. Mas cada ato de revolta, cada ato de vingança, isso vai ficando na psicosfera da Terra cada vez mais. Né? Olha essa pandemia que todos nós passamos aí. Uma limpeza da psicosfera da Terra. Não foi nós que geramos tantas misérias na psicosfera? Ora, o que a lei diz? Né? O efeito volta para a causa. É o que aconteceu e vai acontecer muito mais aí adiante. Né? O planeta está se depurando, está se limpando. Esse planeta que vai passar já higienizará muito a Terra, mas a gente tem que colher os efeitos, não dessas encarnações, mas de tantas encarnações equivocadas lá atrás. Mas chega uma hora que a gente dá o ponto final, não é? A gente fala, opa, acabou essa bagunça. O ponto final do mal é uma pessoa consciente do bem. Não é isso? Vamos seguir, Gabriela. É verdade que na natureza existem prepotência e parasitismo, e a vida os permite e os aceita. Mas por quê? A vida age assim não para a vantagem do vencedor, mas da vítima, e por este caminho, lutando, lhe ensina a conquistar para si o seu lugar no mundo. Assim acontece quando a vítima aprende a lição sob os pés do vencedor, lição que este mesmo lhe ensinou com o exemplo, esmagando-o, ela se rebela. Então o escravo, se puder, escraviza o patrão. Mas quem foi que doutrinou e adestrou subordinados, mostrando-lhes este caminho? É assim que a prepotência, filha da injustiça, dá fruto até certo ponto, e essa superioridade e predomínio duram enquanto ensinam. Isso é, de fato, o que vemos acontecer no mundo. O que sustenta tanta luta é tão somente a antevisão da vitória. E a razão dessa luta contínua é o fato de ela compreender que a vitória antevista é uma ilusão, mas, na verdade, serviu como estímulo para que o indivíduo alcance o objetivo da vida, que é o progresso. Isso. Aqui, a gente vê aqui, aquilo que a gente tinha comentado um pouco atrás, né? As coisas vão se repetindo, né? Como eu falei ainda há pouco aqui, né? Aquele astuto, né? Ele na outra vida, ele é aquele que vai encontrar um astuto para poder recompensar aquele astuto que ele foi, e assim vai encarnando, desencarnando. Na outra ele não aprendeu ainda, ele volta a ser um astuto, e assim vai. Ele encarna e desencarna, encarna e desencarna, mas ele está progredindo, ele está evoluindo, né? Ou seja, até chegar uma certa hora, como nós falamos, né? A gente cansa daquilo. Aqui é o filho pródigo, né? Encarna e desencarna, encarna e desencarna. Uma hora, olha só, uma hora eu sou o senhor, outra hora eu sou escravo. Mas como escravo, eu tinha que ter aprendido, né? Mas eu não aprendo. Aí eu me revolto e vou vir naquela postura de um senhor de novo. E daqui a pouco eu venho naquela postura de um escravo. E assim vai. E encarna e desencarna, encarna e desencarna. Mas a lei de Deus aproveita tudo. A lei de Deus aproveita tudo. A lei de Deus aproveita que na hora que eu for aquele senhor, não é? Aquele que é o meu escravo, que foi o senhor de ontem, vai me manter subordinado a mim. Eu vou manter ele ali, ó, na linha dura, como ele fez no passado. Então, é o encarne e desencarne, até chegar, como Pedro Baldi fala, para que o indivíduo alcance o objetivo da vida, que é o progresso. Mas chega uma hora que essa bagunça acaba. Chega uma hora que vem um progresso. Olha Mandela. Mandela ficou mais de 25 anos preso. Se eu não me engano, foi isso aí. Mais de 20 anos, com certeza. Quando ele sai da cadeia, o que o Mandela fez? Mandela chama para sentar na mesa com ele quem? O chefe da cadeia. Aquele homem que vigiava Mandela. Aquele que ficava lá na cela, vigiando Mandela na cela.
Então, olha que coisa interessante. Mas Mandela, como é que você vai botar um inglês aqui na mesa? Aí Mandela, olha a inteligência desse homem, olha a capacidade de perdoar desse homem, né? Olha, se a gente quer construir um país de paz, a gente não pode ter inimigos, né? A gente não pode ter inimigos. Então, esse homem é o maior símbolo disso aqui, ó. É de mostrar, não é, que tem que perdoar. Então, quando é que acaba esse ciclo vicioso? É quando eu perdoo. É quando eu perdoo aquilo que eu fui no passado. É quando eu consigo me reconciliar com o Senhor que eu fui. E eu aceito o escravo que eu sou. Ou quando, né, eu consigo me conciliar com aquele escravo que eu fui. E aí, hoje eu sou um senhor diferente. Então, isso tudo é uma coisa contínua, que só tem uma forma. Só o ser humano pode dar fim àquele mal. Pode ser o ser humano, pode acabar com essa roda de samsara, e nasce, renasce, fazendo a mesma coisa. Uma hora é o oprimido, outra hora é o opressor, outra hora ele oprime, outra hora é o oprimido. E assim foi. A Luísa falou aí, ó, 27 anos encarcerado, Mandela. E quando ele sai, o que ele diz? Senta na mesa o homem que me vigiava no cárcere. É isso aí, ó. É isso que a gente fala. A melhor forma de honrar nossa verdade é vivê-la. E esse homem aí foi brilhante nesse sentido, né? Mas vamos seguir, Gabriela. O homem foi sempre vítima de enganos dos sentidos e de sua mente, enganos que o levaram a erradas interpretações dos fatos. Acreditou-se já na solidez e indestrutibilidade da matéria, acreditou-se que o Sol girava ao redor da Terra e não a Terra ao redor do Sol, que a Terra era imóvel, e assim muitas outras coisas. Só agora começa o homem a perceber quão enganadora é a aparência das coisas e que a verdade é outra, embora ainda esteja escondida bem profundamente. De quantas ilusões psicológicas temos ainda que libertar-nos? Isto, sobretudo, do terreno intelectual, porque é o nosso intelecto o meio por intermédio do qual percebemos e concebemos tudo. O que condiciona nossos julgamentos e ideias em todos os campos é a natureza, as capacidades e o desenvolvimento do intelecto. Cada ser não pode viver senão em função da compreensão que possui. Assim, muitas vezes aceitamos como verdades absolutas, axiomáticas, ideias que são frutos da nossa forma mental e que a ela respeitam. É necessário um controle contínuo e saber olhar em profundidade para se chegar a compreender a falsidade de tantos conceitos que cegamente aceitamos e que dirigem nossa vida. Ainda há pouco eu estava falando com uma pessoa, isso aqui, né? Cada ser não pode viver senão em função da compreensão que possui. O que significa isso? A gente não pode exigir de uma pessoa que ela não pode nos dar. O máximo que a gente vai conseguir é arrumar um inimigo, né? Então, essa frase aqui, cada ser não pode viver senão em função da compreensão que possui. A gente quer convencer uma pessoa do que é certo. Mas, gente, é certo para a gente, não é certo para o nível de consciência dela. Não adianta. Isso aí é uma coisa vencida. Mas vamos ser vencidos se a gente chegar a querer que isso aqui aconteça. Não há possibilidade. O outro não pode ser culpado da nossa vida estar como está. E ele nem pode ser responsável, positivo ou não, da vida estar como está. Nós somos responsáveis da nossa vida estar como está. Nunca vai ser o outro. Não há. Não coloquemos a nossa felicidade, a nossa motivação de vida na mão de alguém ou de alguma situação. A gente vai se arrepender. E isso dá fibromialgia. Né? Então, na verdade, a gente não pode fazer isso. E na hora que a gente começa a reclamar muito do outro, reclama do irmão, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do vizinho, reclama disso, eu tenho que ler isso que o Pedro Baldi fala aqui, ó. Cada ser não possui viver senão em função da compreensão que possui. Não é a nossa compreensão, é a compreensão da pessoa.
mas a gente quer que ela compreenda o que a gente compreende. E aí a gente sabe que a verdade é relativa ao nível de evolução de cada um. A gente sabe, mas a gente tem que compreender isso, né? Para viver isso, que às vezes é difícil, né? Mas vamos seguir. Essa primeira frase aí, ó, essa primeira frase é de estudo, ó. Pode ir, Gabriel. Cada um julga com os elementos que possui. Experiência. Vamos lá. Quanto mais somos ignorantes, menos elementos possuímos, e quanto menos elementos possuímos, mais rápidas e absolutas são nossas conclusões. Ao contrário, quem possui mais conhecimento e com isso mais elementos para julgar, não chega a conclusões simplistas, rápidas e absolutas. Logo, quem mais se aproxima da verdade é quem julga lentamente, sem absolutismo, mas com profundidade. Então, quem julga lançando seu julgamento sobre os outros, em última análise julga a si mesmo, e com seu julgamento se revela. Pelo fato de ele não poder julgar senão conforme o seu tipo de pensamento e natureza, com o seu julgamento são descobertos seu pensamento e sua natureza. A melhor maneira de se chegar a conhecer uma pessoa é observar os seus julgamentos a respeito dos outros. Quando alguém cai na ilusão de supor que julgando os outros está se impondo-os a descoberto e colocando-se acima deles, na realidade apenas está se submetendo a julgamento e descobrindo-se, mostrando a todos seus próprios defeitos. Isso aí é uma coisa que eu comento muito no curso. Na verdade, a evolução é assim, né? Por exemplo, eu e Gabriela, vamos pegar aí Gabriela aí. Eu e Gabriela, numa encarnação, a gente fumava muito, né? Mas fumava horrores. Nós éramos muito viciados. Aí, na outra encarnação, eu não fumo mais. Mas eu vejo Gabriela fumando e falo assim, mas que coisa feia, Gabriela, você fumando? Então, quando eu estava fumando igual Gabriela, eu estava no mesmo nível da conduta. Aí depois eu vou evoluir. Aí eu vou passar para o nível do julgamento. Eu não fumo mais, mas eu vou julgar quem fuma. Eu vou criticar quem fuma. Então, repare só, quando a gente está no nível do julgamento, a gente recentemente fez aquilo que aquela pessoa faz. Não é? Recentemente. E às vezes na mesma encarnação isso acontece, hein? O cara fumou, aí não fuma mais e fica criticando quem fuma. Mas eu estou falando de outra vida também. Aí eu vou crescendo, eu vou evoluindo. Não sei quantas encarnação. Aí eu vou chegar no nível da compreensão. Ó, eu estava no nível da conduta, fazendo a mesma coisa de Gabriela. Aí eu fui para o nível da evolução. Não faço mais, mas julgo. Aí eu vou para o outro nível. Qual o outro nível? Da compreensão. Pronto. Aí eu já vou orientar. Olha como é que é diferente. Eu não julgo Gabriela, mas eu posso orientar a Gabriela. E a melhor orientação que eu posso dar a Gabriela é a minha vida. Por isso que Francisco dizia, prega por todos os lados. Se você precisar, usa a palavra. Porque pregar é compreender, é viver aquilo que você fala. Você já compreende, não tem que julgar. Então, se Francisco mandasse eles falar, corrige deles julgarem. Não julga, né? Vive. Prega. Pregar é viver a verdade. É isso que nós estamos falando. Então, esses 3 níveis é muito interessante. Então, quando a gente realmente, como Pedro Baldi fala, o julgamento descobre e mostra nossos próprios defeitos. Porque recentemente Por que Gabriela me incomoda? Porque ela me faz lembrar o que eu fiz. Eu quero me livrar do meu vício, me livrando da Gabriela, julgando Gabriela. Eu sei que é forte que eu vou falar, mas tem pessoas hoje que quase batem alguém quando alguém bate no cachorro. O que é isso? Por que eu faço isso? Porque no passado eu maltratei os bichos. Quando eu vejo alguém fazendo isso, eu estou no nível do julgamento. Eu julgo, está errado. E eu vou lá e bato na pessoa. É duro isso que eu falei, mas é a realidade. É a lei de Deus. Mesmo que a pessoa não goste, mas é a lei de Deus. Por quê? Porque na hora
que eu compreendo aquela pessoa que está batendo, a minha abordagem é outra. Não é dente por dente, olho por olho. Eu oriento, eu não julgo. E quando eu oriento, eu não vou bater. Eu não vou fazer com ela o que ela fez com o cachorro. Isso é dente por dente, olho por olho. Isso é coisa do passado. Não é coisa de hoje. Né? Mas vamos seguir. O mundo em que vivemos é muito diferente do que aparece por fora, daquilo que a maioria julga ser real. Quem faz o mal aos outros o faz a si mesmo. Quem julga está sendo julgado, apesar da tentativa do homem de contraverter a lei da justiça para sua vantagem. A justiça o vence, se assim ele o merecer. E desse modo, sempre. Essa é uma constatação que estamos fazendo, mas a essa altura poderíamos perguntar: como é possível tudo isso? Como acontece essa retificação? Qual é a mecânica desse fenômeno? Pode continuar, Gabriel. É tudo devido à lei, cuja presença nunca nos cansaremos de salientar. E presença da lei quer dizer presença da vontade viva e ativa de Deus. O Pai Nosso que está nos céus não está ausente do nosso mundo, indiferente à nossa vida. Vida que de súbito acabaria se não fosse sustentada por Ele, pela sua viva presença. Dentro da lei ou vontade de Deus, o homem é livre de movimentar-se, embora dentro de limites marcados. Por isso, dentro desses limites, ele pode agir de maneira diferente da que manda a lei. Nasce, então, quando o homem não age de maneira concorde com a lei, a luta entre ele e Deus, um choque de vontades, tá certo? A luta entre ele e Deus, um choque de vontades. Por um lado, a da criatura rebelde para inverter tudo, de tudo tornando-se centro e dona, o que seria o caos, a destruição e a morte. E por outro lado, a vontade de Deus para endireitar tudo, permanecendo ele centro e dono, o que é a ordem, a salvação e a vida. Observa só. Eu queria só comentar uma coisinha aqui, que ele fala assim, ó, dentro da lei e vontade de Deus, o homem é livre para se movimentar, embora dentro dos limites marcados. Por isso, dentro desses limites, ele pode agir de maneira diferente do que manda a lei. Então, a lei de Deus é como se a gente pegasse uma folha de papel, esse aqui é o nosso limite, ó. Ou seja, se a gente andar errado dentro desse limite aqui, certo? Como diz aqui, a lei de Deus está ali, de alguma forma, de olho na gente, nos protegendo, aquela coisa toda, vai ali fazendo uma coisa ou outra, papapá. Só que quando a gente sai desse limite, desse papel, aí vem o chicote. Aí vem o chicote. Né? Então, isso a gente vê para tudo, sabe? Quando a gente vê dentro de uma empresa, o funcionário começa a fazer uma coisa errada, ele está ali, movimentando dentro dos limites marcados pela lei. Até aqui você pode ir. Está ali e tal. Mas quando ele sai desse limite, começa a prejudicar muita gente, começa a se envolver com muita gente, aí vem o escândalo. Descobre, se faz um grande escândalo e aquele funcionário é entregue à justiça do homem. Não tem outro jeito. Né? Então, a lei de Deus ela vai relevando, ela vai olhando, ela vai observando. Isso pode acontecer numa casa espírita, numa empresa, numa associação de moradores, em qualquer lugar. Ela vai só deixando dentro do limite. Passou daquele limite, meu amigo, agora eu vou te entregar para o homem. A justiça do homem. A lei de Deus te entrega para a justiça do homem, para que se faça justiça. Então, isso é uma coisa que é muito sério isso aqui, muito sério. Mas vamos continuar. Se a vontade de Deus, escrita na lei, não retificasse a todo momento o desvio que o homem tenta realizar, fora do caminho certo, tudo acabaria na desordem. Na verdade, seria absurdo que a criatura pudesse substituir-se ao Criador na direção do mundo, cujas leis profundas escapam à sua inteligência. Se a vida do homem não fosse dirigida por uma mente superior à dele,
como organismo físico, como estrutura social, desenvolvimento histórico, como acesso espiritual, tudo no mundo teria fracassado há muito tempo. Se tudo o que significa a rebeldia do homem à lei não fosse continuamente corrigido e devidamente orientado na direção certa para a salvação final, como poderia esta ser atingido como tem absolutamente de o ser? Certamente não é o homem que pode dirigir o navio da humanidade através do oceano e do tempo. Ele está perdido nos pormenores do momento, nas suas lutas e interesses particulares. Falta-lhe a visão para se orientar no caminho dos milênios. Isso, pode fechando aí. Assim, a lei, trabalhando de dentro para fora, da profundidade para a superfície, vai sempre suprindo os gastos que na vida se verificam, emendando os erros, retificando os desvios da criatura inexperiente. É a vontade de Deus que salva tudo, e não a vontade do homem. É ela que na justiça final reequilibra a injustiça do mundo. É ela que na sua ordem corrige a desordem, que com sua inteligência dirige nossa ignorância, que com sua bondade cura e elimina nossa maldade, e que educando-nos anula nossos erros com o sofrimento, levando-nos para a felicidade. Esse fenômeno é devido ao que se chama imanência de Deus, que não existe só transcendente nos céus, mas também presente entre nós. Se assim não fosse, quem poderia salvar o mundo? Tudo estaria perdido. É a presença dele que impulsiona e dirige a evolução, reorganiza o caos, reconstrói o edifício despedaçado, fazendo retomar todos os elementos à sua unidade, o mal ao bem e as trevas à luz. A essa altura, ergue-se com mais força ainda a pergunta que surgiu anteriormente. Como acontece essa retificação? Qual é mais exatamente a técnica de funcionamento desses fenômenos? O assunto é vasto e não é possível desenvolvê-lo inteiramente neste capítulo. E o capítulo seguinte é a técnica funcional da lei de Deus, do funcionamento, né? Que é o extraordinário poder da vontade, que a gente vai conversar semana que vem. Quando ele fala dessa imanência de Deus, a gente vê que antigamente era o politeísmo, né? Vários deuses, adoração a vários deuses. Aí vem o monoteísmo, só existe um Deus. Aí vem aquilo que Pedro Baldi não é o autor da ideia, mas ele tanto alimenta na obra dele, que é o monismo, que é isso aqui, ó, né? É Deus presente em tudo e em todos. Então, que esse capítulo tenha nos, como ele termina o parágrafo anterior, né? Todo fazendo retomar todos os elementos da sua unidade, o mal ao bem e as trevas à luz, que é o título, né, desse capítulo, quando ele coloca novo modo de conceber e encarar a vida, a alegria de quem compreendeu, não julgar para não ser julgado. A gente, nesse capítulo, que a gente possa ter mergulhado mais uma vez, ou melhor, né? Que Pedro Baldi possa ter mergulhado em nossas almas mais uma vez, que a gente aceite esse mergulho, que a gente aceite essas novas águas que vão entrando aos pouquinhos dentro de todos nós, que mude essa nossa circulação de energia, que mude essa forma da gente pensar. Parece que a obra de Pedro Baldi eu vejo assim como uma luz que entra de forma diferente. Ela tenta a todo momento eliminar algum ponto de nossa vida que ainda não foi muito bem clareado, não é? Eu vejo isso muito forte assim. E quando perguntaram a Dalai Lama se ele se considerava uma pessoa melhor depois de 40 anos envolvido na vida espiritual, ele disse que cada dia ele se considerava um homem pior. Ele cada dia via uma piora e não uma melhora, né? E, na verdade, ele falava
das sombras. Ele falava que na medida que essa luz entra em nós, na medida que a gente permite que essa luz invada o nosso ser, essa luz só tem um objetivo, não é? É nos mostrar aqueles pontos que são mais escuros, é de mostrar as sombras que precisam ser iluminadas dentro de nós, mas que a gente tenha calma, que a gente tenha tranquilidade, que a gente não se rebele, que a gente não diga que a lei está errada, que a gente não diga que a gente não é assim. Não, vamos nos acalmar. A lei de Deus não quer apontar, a lei de Deus não quer que a gente nos torne anjo numa encarnação, mas ela quer iluminar esses pontos em nossas vidas. A obra de Pedro Baldi é uma luz. A obra de Pedro Baldi é uma miniatura da lei de Deus. Ele vem mostrando a todo momento aonde nos equivocamos, aonde a gente ainda se equivoca, mas também nos aponta um caminho, também nos aponta que é possível construir a nossa casa. Ainda há tempo para isso. Ainda há tempo de nos basear em uma outra lei, de nos basear em outros princípios, de nos basear numa outra ética. Eu, a cada semana, a cada dia, eu vou vendo como que nesses 55 anos de vida, quanta coisa eu aprendi errado. Quanta coisa me ensinaram de forma diferente. Não vou dizer errada, porque naquele tempo era o certo, né? Mas hoje eu vejo que quantas coisas foram equivocadas. Quantas coisas o mundo me apresentou como dizendo a lei de Deus, como se dizendo de Deus, como se dizendo alguma coisa boa, e eu olho e falo assim, não, aqui não tem verdade, aqui não tem amor, aqui não tem justiça, aqui não tem bondade. Isso não é a lei de Deus. Então, que esses nossos estudos vão nos apontando o que ele fala aqui na obra dele, clarativamente, né? Cada ser não pode viver senão em função da compreensão que possui. Vamos ser fiéis, meus amigos. Vamos ter fidelidade. O que é fé? Fé é fidelidade, é sintonia, é harmonia. Então, que a gente consiga ter essa fidelidade, mas em função da compreensão que a gente possui. Essa é a grande verdade. Mas não vamos exigir que o outro tenha essa mesma compreensão nossa. Por mais que sejam, que vivem no mesmo teto que a gente. Por mais que sejam parentes, por mais que sejam sangue do nosso sangue. Mas os nossos filhos não somos nós. O nosso companheiro, a nossa companheira não somos nós. Eles não são obrigados a ver o mundo como eu vejo, a compreender o mundo como eu vejo. Eles não são obrigados a pensar como eu penso. E eu não posso ficar triste ou feliz. Eu não posso estar alegre ou triste, porque quem está do meu lado, quem vive comigo no meu dia a dia, não pensa da forma com que eu penso. Quem convive trabalhando comigo no meu dia a dia não é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito. Não é obrigado a conceber felicidade da forma que eu concebo felicidade. A minha alegria, o meu estado de vida, a minha evolução não pode depender da evolução do outro. Não pode depender do crescimento do outro. Não pode depender da vontade do outro em conhecer a lei de Deus. A minha vontade é a minha vontade. A minha vontade, ela vem de um V grande, que nada mais é do que uma vocação, do que uma força, uma coisa grande que está dentro de nós, que só nós podemos viver. O outro não pode viver pela gente. E temos que ser fiéis a isso. Sintonia, harmonia, isso é fé. Não é acreditar externamente, mas é acreditar no nosso potencial de servir a Deus e as suas criaturas. Que Pedro Baldi e o nosso amigo Francisco, aniversariante, nos abençoe no dia de hoje. Tá. Podemos finalizar.